tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda e agora nós vamos continuar, né? É porque o negócio está se estendendo, porque o nosso assunto são intervenções militares, né? Então o assunto está se estendendo em vários programas, por quê? Porque infelizmente para o Brasil nós tivemos várias intervenções militares, né, na política, né? Mesmo antes do golpe de 64 e tal, né, como a gente viu nos programas anteriores, né? E, né, no último programa nós conversamos exatamente sobre o fim da ditadura Vargas, né, onde houve uma intervenção militar exatamente para que houvesse a redemocratização do país em 1945, né? Então a gente falou até da ironia, né? Porque os mesmos dois militares, generais Góes Monteiro e general Dutra, né? Que em 1937 ajudaram Vargas a impor a ditadura, né? Que ele chamou de Estado Novo, e que eram pessoas assim, né? Tanto Góes Monteiro como Dutra eram pessoas que admiravam muito o fascismo europeu, né? O Mussolini, o Hitler, né? O próprio Salazar em Portugal, né? O Franco, né? Na Espanha. E esse pessoal, então, de repente, em 1945, né? Devido até à influência norte-americana e o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota, né? do Hitler e do Mussolini na guerra, né? Esse pessoal, então, resolveu virar democrata, né? E aí fez uma intervenção militar, tirando Vargas do poder no dia 30 de outubro de 45, né? E manteve-se, então, o calendário eleitoral que tinha sido estabelecido por Vargas, né? A partir do início do ano, né? Onde ele queria permanecer no poder com a possibilidade, né, da democracia e Vargas no poder, né? Então, que era o chamado movimento queremista. Mas aí não deu certo, porque esses militares, né, comandados por Góes Monteiro e Dutra, né, Eurico Dutra, eles, então, derrubaram Vargas em 45, né? E aí manteve-se o calendário eleitoral. Em 1945, então, nós vamos ter o início de um período democrático da história brasileira, né? Que vai durar até exatamente o golpe de 1964, né, e tal. Então, é um período aí de 20 anos de democracia no país, né? E aí, então, poucos dias antes das eleições presidenciais, estavam marcados para o dia 2 de dezembro de 45, né? Vargas tinha sido derrubado em 30 de outubro, né? Então, aí nós tivemos praticamente um mês, né? O mês de novembro e tal, para as eleições em 2 de dezembro, né? Vargas, então, alguns dias antes da eleição, ele resolveu apoiar, né, o seu ex-ministro da guerra, né? Como é que se chamava o ministro do exército na época, né, que era exatamente o general Dutra, né? Resolveu apoiar o general Dutra, devidamente já passado para a reserva e agora com, né, a patente de marechal. O marechal Eurico Dutra, então, recebeu o apoio de Vargas, né, alguns dias, né, 10 dias, uma semana antes das eleições, e ganhou a eleição com muita facilidade, né, com 55% dos votos, e ganhou, inclusive, de outro militar, né, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, né, que era um oficial general da aeronáutica, né, e tal, por isso que é o brigadeiro Eduardo Gomes. E aí, então, nós vamos ter um governo Dutra, onde o próprio chefe militar, tá, agora já, né, um civil, porque ele está reformado, né, vamos dizer assim, né, e aí ele, como um presidente civil, ele vai ter muita influência, né, dos militares aí durante seu governo, né? E já uma influência, né? O governo dele vai se efetivar do dia 31 de janeiro de 1946 até o dia 30 de janeiro de 1951, né? Porque a Constituição que foi feita durante, né? A Constituição Democrática que foi feita durante o governo Dutra estabeleceu um mandato de 5 anos para o presidente. Então, ele governou de 46 a 51. Então, Dutra, ele assume, né, a presidência da República no dia 31 de janeiro de 46 e ele, então, já leva para o governo toda essa influência militar que nós temos, né, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que é exatamente a luta, o combate, né, ao comunismo, né? Então, a ideia, né, de se combater o comunismo internacional, né? E aí nós tivemos um período aí importante, né? Por quê?
Porque nestas eleições, né, para constituinte, que a Constituição vai ser feita em 1946, nós tivemos a eleição de alguns parlamentares comunistas, né? Por quê? Porque no contexto final da Segunda Guerra Mundial, né, como o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, um dos aliados era exatamente a União Soviética, né? Então o Brasil estabeleceu relações com a União Soviética e, né, devido a isso, o Partido Comunista do Brasil, né, apesar do nome, a sigla era PCB, o Partido Comunista do Brasil ele se tornou legalizado, né, praticamente pela primeira vez na história, né, a não ser alguns meses, né, na década de 20 e tal, né, mas na prática foi a primeira vez, né, que eles inclusive puderam disputar a eleição com a sigla e tudo mais, né. Inclusive foram eleitos alguns deputados comunistas, né, famosos depois, né, Jorge Amado, escritor baiano, Carlos Marighella, né, que era também um grande comunista histórico, né, e que depois vai ficar bastante conhecido durante a ditadura militar por ter fundado, né, e organizado a Ação Libertadora Nacional, que era um grupo de guerrilha, né, um grupo de luta armada contra a ditadura militar, né, e inclusive vai ser assassinado pela ditadura militar em São Paulo em 1969, né, em novembro de 1969. Então, Marighella, né, Jorge Amado, vamos ter, né, o mais famoso deles, senador pelo Distrito Federal, né, o Luiz Carlos Prestes, né, o famoso Luiz Carlos Prestes, que foi preso em 1936 e saiu da cadeia em 1945, né, depois de toda aquela questão que envolveu a prisão também da sua esposa na época, né, uma alemã, né, judia e comunista, né, chamada Olga Benário, que acabou sendo extraditada para a Alemanha, onde ela era procurada, né, por crimes, né, e tal, que ela teria cometido lá no país, e ela acaba sendo extraditada para a Alemanha, né, com anuência do Supremo Tribunal Federal, apesar de estar grávida, né, daquela que seria a filha do Prestes, né, a Anita Leocádia, que depois se torna historiadora, né, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e tal, está viva, né, até hoje, né, e a Anita Leocádia ela vai nascer exatamente na prisão onde estava a Olga Benário lá na Alemanha, e depois, né, do nascimento dela, houve todo um movimento na Europa exatamente para que ela fosse entregue à avó, né, paterna, a mãe do Luiz Carlos Prestes, né, a dona Leocádia. E aí ela foi entregue, né, a Anita foi entregue à avó e conseguiu então vir para o Brasil, né, e aí ela ficou aqui, viveu, né, um tempo aqui, acompanhou o pai e tal, inclusive no exílio depois, né, e tudo mais. Então Prestes também foi eleito. Então o Partido Comunista do Brasil estava legalizado, tinha vereadores nas cidades, né, tinha também deputados estaduais pelo Brasil, né, tinha os deputados federais constituintes, né, e também o senador Luiz Carlos Prestes pelo Distrito Federal, né, o antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro na época, né. Então, o governo Dutra vai se caracterizar muito por esse anticomunismo já do início da Guerra Fria, né, estimulado principalmente pela doutrina Truman, né, lá do presidente, né, dos Estados Unidos, o Harry Truman. E aí, esse anticomunismo vai chegar ao ponto em que o governo Dutra vai trabalhar muito para que a justiça eleitoral brasileira, né, possa cassar o registro do Partido Comunista do Brasil, do PCB, e além de cassar o registro do PCB, ele vai também cassar todos os mandatos dos eleitos pelo PCB, desde os vereadores, passando pelos deputados estaduais, né, do país inteiro, até os deputados federais e o senador Prestes. Todos eles em 1947 o partido é extinto, né, é tornado ilegal, e em 48 eles perdem o mandato, né, então passa para a ilegalidade novamente o Partido Comunista. E toda essa movimentação que existiu no Brasil, no governo Dutra, né, que tem muito a ver, inclusive, né, com o nacionalismo exacerbado, né, tal, que a gente ainda via
nas Forças Armadas brasileiras, coisa que a gente não vê mais hoje, né, tal. Muito ligado também ao quê? A campanha do petróleo é nosso, aquela campanha que se deu durante todo o governo Dutra, né, de 1946 a 51, né, cresceu muito, inclusive com apoio militar, né, muitos militares estavam diretamente ligados à campanha do petróleo é nosso, né, inclusive o pai do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, era um membro ativo da campanha do petróleo é nosso, e a característica do governo Dutra é de que toda a movimentação social era comunista, né? Todo o nacionalismo era comunista, né, e tal. Então o governo Dutra se caracterizou muito pela repressão ao movimento do petróleo é nosso, principalmente as grandes manifestações que eram feitas pelo país inteiro para a criação de uma estatal petrolífera brasileira, né? Por isso que o lema da campanha era o petróleo é nosso, né? No sentido de evitar que as grandes empresas, né, estrangeiras, principalmente, né, estadunidenses e também algumas europeias, pudessem, né, explorar o petróleo brasileiro, né? Então o governo Dutra se caracteriza também, além de você perseguir os comunistas, né, que ele atuou muito para que a justiça eleitoral cassasse, né, o registro do Partido Comunista e também cassasse os mandatos dos comunistas eleitos, né? O governo Dutra também vai se caracterizar por uma repressão muito grande aos sindicatos, né? Porque aí cria-se a ideia, né, do chamado como inimigo interno, né? E o inimigo interno seriam os comunistas. E os militares brasileiros, eles estão muito ligados a essa ideia do combate ao inimigo interno, né? Então o inimigo interno seria o comunista brasileiro, tá? E aí, pela doutrina, né, do inimigo interno, né, que seriam os comunistas compatriotas, nós teríamos algumas áreas, algumas profissões, né, que seriam as principais a serem combatidas. Por quê? Porque eram pessoas que teriam a possibilidade de fazer o comunismo crescer socialmente. Então, quem eram essas pessoas? Eram os professores, né? Professores tanto do ensino, né, médio, né, que a gente chama hoje, como do ensino universitário. Eram também os advogados trabalhistas, né? Eram jornalistas, eram os artistas, né? Eram os sindicalistas. Todo esse pessoal era, né, pressupunha-se que poderia ser um agente do comunismo internacional. Então ele se inseria naquele, né, que seria aquele perfil que seria do inimigo interno, né? O inimigo interno, então, deveria ser combatido. Então o Dutra, ele baixou um decreto ainda antes da Constituição proibindo qualquer tipo de greve no Brasil, né? Porque a questão do sindicato era vista, né, como um movimento comunista, né? Os sindicatos, os sindicalistas, né? E o sindicalismo que levava a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários e tal, tudo isso era visto como um caminho para o comunismo, né? Então há um combate muito grande ao sindicato, intervenções, né, nos sindicatos, porque a lei brasileira, né, apesar da democratização, a lei brasileira submetia todos os sindicatos ao Ministério do Trabalho. E uma lei que ainda foi feita na época da ditadura Vargas, né, que permaneceu com a democratização do Brasil e que só vai acabar efetivamente com a Constituição de 1988, a que está vigente hoje no Brasil, né? Então, o governo Dutra fez, né, centenas e centenas de intervenções nos sindicatos, né, proibindo que as direções sindicais continuassem dirigindo aqueles sindicatos, porque isso era prerrogativa do ministro do Trabalho, né, e, né, no limite do presidente da República, né, que indicava o ministro do Trabalho. E essa lei, né, que é chamada uma lei, né, corporativista, né, porque fazia parte do corpo do Estado, né, os sindicatos, né, que é como a gente falou, né, havia muita confusão, né, nessa ideia, que seria uma ideia fascista, mas na verdade ela tem uma origem, né, o corporativismo tem uma origem positivista, né, que o fascismo também adotou e tudo mais, mas no Brasil essa origem tem a ver com o positivismo rio-grandense, né, e tal, que Vargas, né,
está ligado, né? Então, os sindicatos sofrem intervenções, as greves são proibidas, né? O Partido Comunista do Brasil é perseguido, né? A campanha nacionalista Petróleo é Nosso é reprimida também, né? Nós temos uma repressão muito grande à liberdade de expressão nas rádios, né? Também, né? Nos jornais, nos livros, né? E tudo mais, né? Porque a primeira televisão brasileira vai ser fundada exatamente, né, em agosto de 1950, no final do governo Dutra, né, pelo empresário Assis Chateaubriand, né, que vai criar a TV Tupi em São Paulo, né. Então, a liberdade de expressão era coibida também, né, dentro dessa visão do inimigo interno. Então, esse jornalista, ele é comunista, então ele não pode ter uma coluna no jornal. Esse cara aqui, ele é comunista, né? Por exemplo, Jorge Amado, um escritor que estava começando a fazer sucesso, era comunista, inclusive foi deputado constituinte pelo Partido Comunista do Brasil, né? Ele tinha lá muitas de suas obras cerceadas, né? Dificuldade para que as suas obras fossem editadas, né? E tudo mais. Então houve realmente uma repressão muito grande à questão da liberdade de expressão, né? Mas aí o governo Dutra, né, outras questões da moralidade também, né, proibição do jogo, né, os cassinos do Brasil foram fechados e tudo mais, né, e nós tivemos também questões de muita submissão do Brasil, né, em termos econômicos também, à política externa americana, né, inclusive no Brasil liberando completamente as tarifas alfandegárias, né, para que os produtos, né, estrangeiros entrassem no Brasil a preços baixos, né? Havia um contexto, né, da Segunda Guerra, terminada a Segunda Guerra, de, né, poucos produtos circulando, possibilidade da inflação subir. Então, a ideia de você diminuir as tarifas alfandegárias para que você colocasse produtos no mercado brasileiro e pudesse estabilizar, né, em termos muito baixos a inflação, era uma coisa conjuntural. Mas isso foi além, né? Foi além porque foi uma submissão mesmo da política, né, econômica do governo Dutra aos interesses dos Estados Unidos, né? O Dutra, inclusive, foi aos Estados Unidos, foi recebido lá, né, e tudo mais, como um grande amigo, né? Porque era um cara que era mais anticomunista do que os próprios americanos, né? Que ainda não sofriam aquela desgraceira toda que virá acontecer, principalmente a partir da década de 50, que é o macartismo, né, que vai perseguição também aos comunistas lá, né, nos Estados Unidos. Então, Dutra, ele submete totalmente aos interesses americanos, não só ideológicos, né, políticos, mas também econômicos, né. Apesar disso, o Brasil tem uma mudança da sua política econômica no meio do governo, né, que é o chamado Plano SALT, onde as tarifas sobem, né, tal, dependendo dos produtos e tudo mais, né, e também há, né, o investimento do governo em algumas áreas, né, prioritárias, assim, né, que se chama Plano SALT com L, né, porque era saúde, alimentação, transporte, energia. Não pensa que é educação, mas não é energia. Então, o que acaba acontecendo? Muitos investimentos do governo em áreas, né, como construção de hidrelétricas, né, construção de estradas, na agricultura, né, tal, coisa que também não prejudicava muito os interesses americanos de vender os produtos aqui, né. Mas aí a coisa desandou um pouco, né, por quê? Porque Vargas, então eleito senador, e foi senador constituinte, né, pelo PTB do Rio Grande do Sul, Vargas, então, resolveu, né, no início de 1950, final de 49, início de 1950, ele resolveu se candidatar à presidência da República, né? E isso não agradou muito, né, os norte-americanos, não agradou muito também os integralistas aqui, né, da UDN, né, Carlos Lacerda e tal, do partido anti-Vargas, né, que tinha surgido no final da ditadura Vargas, né, a União Democrática Nacional, e também não agrada muito, né, os setores mais conservadores da mídia, né, da classe dominante e também da classe média, né, que tinha medo então do Vargas, né, novamente instalar medidas, né, que seriam nacionalistas e tal, e que poderiam, em tese, prejudicar o país, né. Então Vargas se lança à presidência, né,
se lança na candidatura à presidência. Aí você tem uma ação militar muito grande já para evitar, né, a candidatura Vargas, né? Sempre os políticos civis conclamando os militares para que Vargas nem pudesse ser candidato, né? Há uma declaração muito famosa, né, de Carlos Lacerda, líder da UDN, né, o partido anti-varguista, por definição, né, que falando assim, né, que Vargas não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ganhar. Se ganhar, não deve assumir, né? Então, ou seja, já pregando de maneira, né, muito aberta o golpe de Estado, né? Uma coisa que a gente viu, infelizmente, muito nos últimos tempos aqui no Brasil também, né? Então os militares tentam, por todos os meios, né, principalmente as patentes ali de tenentes coronéis, né, capitães, majores e tal, esse pessoal muito formado dentro de uma doutrina Truman, né, de anticomunismo e tal, né, esse pessoal, então, tem uma aversão ao Getúlio Vargas, né? Agora, alguns oficiais generais que eram então formados em momentos anteriores, né, a toda essa polarização da Guerra Fria, esse pessoal então eles se dividiam, né, entre militares nacionalistas, constitucionalistas e tal, e militares golpistas, né, e tal, etc. Né, de lá para cá, né, houve uma coisa monolítica, né, nas Forças Armadas, aonde você percebe que grande parte dos militares são golpistas, né, principalmente do Exército. E você tem um ou outro ali que não é golpista, certo? E então a possibilidade, né, dos militares, né, entrarem na política de novo foi muito grande, né, no Brasil nos últimos anos, né? E isso também assusta, não só pela questão dos militares, né, estarem envolvidos nessa questão de uma intervenção, né, extralegal, ilegal, imoral, né? Eles têm um apoio de grande parte da população, né, para que, né, a gente viu aí, depois da vitória do presidente Lula, né, o pessoal nas portas dos quartéis pedindo para que os militares fizessem uma intervenção para que pudesse, então, evitar a posse do presidente Lula, né, e talvez continuar o inominável, né, o inelegível, o ignóbil, né, então o que acaba acontecendo? Os militares ali, 1950, 51, ainda tem uma divisão, né, porque você tem muitos militares que são, né, legalistas, constitucionalistas e até militares nacionalistas no sentido verdadeiro da palavra, né, no sentido de que querem desenvolver a economia nacional, né, se contrapondo à dominação imperialista, né, dos países europeus e principalmente dos Estados Unidos, né, e militares golpistas, né, frontalmente, né, e escandalosamente golpistas. Então, o que acaba acontecendo? Vargas acaba sendo eleito, né, em 1950, em outubro de 1950, e você tem toda uma mobilização dos setores, né, antivarguistas para que ele, então, não assuma o governo, né, só que isso acaba não dando certo, né. Aí, né, ele é eleito em outubro, né, até o meio, final de outubro, saem os resultados oficiais, ele se torna presidente eleito, aí tem novembro, dezembro, né, de 50, aí em 31 de janeiro de 51, Vargas assume o governo brasileiro, né, e aí ele vai dar uma outra cara, né, para o governo brasileiro, né, que não vai ser nem um pouco parecida com aquela dada pelo Dutra, né, com os militares golpistas, né, os militares anticomunistas e tal, no poder, reprimindo o sindicato, né, reprimindo greves, reprimindo reivindicações populares, reprimindo, inclusive, o movimento, né, do petróleo é nosso, porque Vargas, pelo contrário, ele assume, né, esse movimento do petróleo é nosso, e no dia 3 de outubro de 1953, ele, né, promulga a criação da Petrobras, né? Então, Vargas tem uma cara totalmente diferente de Dutra, né? E Dutra que, inclusive, em 1950, não aceita apoiar Vargas, apesar de 45 ter sido apoiado por Vargas. Em 1950, ele acaba lançando como candidato do PSD o
governador, né, o ex-governador de Minas, Cristiano Machado, né, mas grande parte do PSD também acaba apoiando a candidatura Vargas, que sai pelo PTB, né, um outro partido também varguista, Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Vargas em 45, né, assim como o PSD, Partido Social Democrático, criado por Vargas também em 45 e tal. Então, o Dutra tenta evitar a eleição do Vargas, lançando um candidato pelo PSD, né? Aí, novamente, o brigadeiro Eduardo Gomes se torna um candidato da UDN, né? O anti-varguista, né? E também acaba perdendo a eleição, ficando novamente em segundo lugar, perdendo para Vargas, né? E aí o Vargas, então, acaba ganhando a eleição e vai assumir no dia 31 de janeiro de 1956. E aí há um embate, né, militar muito grande, né, entre essas patentes, né, que seriam as secundárias, né, os coronéis, tenentes coronéis, majores e capitães, contra os oficiais generais, né, que seriam generais de 2, 3, 4 estrelas, os marechais também que existiam, né, naquela época. E aí esse pessoal vai ter um embate na época do governo Vargas, né, e depois, né, vai ter um embate também após, né, o governo Vargas, porque Vargas, em 24 de agosto de 54, ele se suicida, né, e tal, evitando o golpe militar, né, mas aí a gente vai conversar isso numa próxima conversa na margem esquerda, num próximo programa, porque a situação das intervenções militares no Brasil são muito complexas, então não dá para a gente falar em 2, 3, 4, 5 programas. Né? Se a gente fosse falar isso nos Estados Unidos, dava um programa de 20 minutos e acabava. Né? Agora, infelizmente, no Brasil, nós estamos tendo aí que fazer 4, 5, 6 programas de meia hora para poder falar das intervenções militares na política do Brasil. Tá? Mas na próxima, então, a gente fala de toda a crise Vargas, né, de 51 a 54, toda a crise 54 a 55, na eleição de Juscelino Kubitschek e João Goulart, né? E a gente chega finalmente no golpe de 64, que é uma intervenção direta, né, dos militares, e que não só há uma intervenção direta que a gente fala, né? Por que intervenção direta? Porque as outras foram também diretas, mas essa intervenção é mais direta ainda, porque eles interferiram e assumiram o governo, né? Porque aí, em março, abril de 1964, eles vão dar o golpe, apoiado pelos civis e tal, etc., né? E vão assumir o governo, né? Porque aí um oficial general, Marechal Castelo Branco, né, assume o governo, né, do Brasil, da República, né, dos Estados Unidos do Brasil na época, e depois nós vamos ter uma sucessão aí de militares, né, para os 21 anos de ditadura militar no Brasil, né, que acabou então em 1985. Então, os militares vêm construindo intervenções até que eles têm, em 1964, a intervenção final no sentido não só derrubar o governo democrático, constitucional, legal, como também assumir o governo diretamente, coisa que eles não tinham feito, né? Por exemplo, com Vargas, né? Em 1937, os militares deram um golpe, né, junto com Vargas, mas quem ficou no poder? Um civil, Getúlio Vargas, né? E aí, né, em 1945, os militares deram também, né, uma intervenção militar, derrubando Vargas do poder. Mas aí, né, veio o período democrático, né, porque aí se estabeleceu, né, estava estabelecido um calendário eleitoral que foi obedecido, né, e aí se elegeu, né, um ex-militar, né, vamos dizer assim, que era o Marechal Dutra, né, que assume o governo, né. Então, em 1964 vai ser aquele período em que, né, realmente os militares, além de fazer intervenção, além de dar o golpe, né, além de acabar com a democracia e tudo mais, né, eles vão assumir diretamente o poder. Então aí é uma outra história, né? Mas aí no nosso próximo programa, né, na próxima conversa, a gente fala então de toda essa crise do governo Vargas e toda a crise também que levou depois, né, à eleição de Juscelino Kubitschek e João Goulart e a posse de ambos, né? Depois a gente termina por essa parte, porque aí na questão do golpe é outra história. Falou? Grande abraço, valeu, obrigado e até a próxima.